por presente. Câmara Municipal de Mandory, terceira sessão extraordinária de 24 de março de 2025. Invocando a proteção divina e havendo o número regimental de vereadores, declaro aberta essa sessão extraordinária da plenária prefeito Benjamin Nicolau Rufka. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer número 17 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao projeto de lei número 26 de 2025, que dispõe sobre a revogação das leis municipais 2.273 e 2.385 e de outras providências. Parecer 17 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei número 0026/2025, de autoria dos vereadores Emílio da Silva Blásio, Leandro Francisco Sampaio, Marcelina Pereira de Moraes e Tiago Aparecido Barreiros, o qual dispõe sobre a revogação da Lei Municipal número 2.273, de 22 de março de 21, e da Lei número 2.385, de 4 de julho de 2022, do município de Mandory e da outras providências. A proposta em questão foi lida na segunda sessão ordinária de 2025, realizada em 24 de fevereiro de 2025. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição foi encaminhada à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para análise de seus aspectos constitucional, legal e jurídico. Na condição de relator designado, juntamente com os demais, verificamos que a proposta pretende a revogação da Lei Municipal número 2.273, de 22 de março de 2021, e da Lei número 2.385, de 4 de julho de 2022, do município de Mandory, as quais estabelecem normas para repasses a entidades sem fins lucrativos e da outras providências. Observa-se que a Lei Orgânica do município de Mandory estabelece que ao município compete prover a tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe privativamente, entre outras atribuições, legislar sobre assuntos de interesse local. A proposta foi amplamente analisada e discutida. Assim sendo, não havendo óbices, manifestamo-nos favoravelmente à tramitação do projeto de lei número 026 de 2025. Lembrando que o projeto, para ser aprovado, dependerá de voto favorável da maioria simples dos membros da Câmara. É o nosso parecer. Sala das Comissões, em 11 de março de 2025. Edivaldo Pellegrini, relator. Concordam os demais membros Edilson Galdino Pereira e Emílio da Silva Blásio. Está em discussão o projeto de lei. Senhor presidente, eu gostaria de pedir licença para ler a justificativa da proposta de lei, que não foi lida no dia da apresentação da lei. Então, vamos lá.
A presente proposta de revogação da Lei Municipal nº 2.273/2021 e da Lei Municipal 2.385, de 4 de junho de 2022, decorre da constatação de sua possível inconstitucionalidade, conforme previsto na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Município de Manduri, uma vez que impõe restrições que podem contrariar normas federais e princípios constitucionais, como o princípio da isonomia e da liberdade associativa. Entre as questões problemáticas destacam-se a burocracia excessiva no repasse de recursos, a exigência de comprovação que podem criar barreiras inconstitucionais para entidades sem fins lucrativos e restrição indevida quando há participação política dos dirigentes das entidades. A Constituição Federal define que os municípios podem legislar sobre assuntos de interesse local, como disse o nosso amigo ilustre Edivaldo Pellegrini, no artigo 30, parágrafo 1º da Constituição Federal, /88. No entanto, normas sobre parcerias, repasses e recursos públicos para entidades privadas são regulamentadas por leis federais, especialmente as leis número 13.019/2014, Marco Regulatório das Organizações de Sociedade Civil, MROSC, que estabelece regras para as parcerias entre o setor público e entidades sem fins lucrativos. E a lei também de responsabilidade fiscal, número 101/2000, que impõe limites e exigências para as despesas públicas. Ademais, há indícios que a lei número 2273/2021 possa ter extrapolado os limites das competências municipais ao dispor sobre matérias que demandam regulamentação estadual ou federal, contrariando o pacto federativo. Violação ao direito da associação, artigo 5º, 17 e 20 da Constituição Federal de 88. A Constituição assegura o direito à associação e veta interferência estatal na organização interna das associações, impõe restrições baseadas na filiação partidária, pode ser visto como uma forma indireta de controle do funcionamento dessas entidades. A ausência da previsão de lei federal número 13.019/2014, a lei 13.019/2014, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e organizações da sociedade civil, não exige comprovação da filiação partidária para a formalização das parcerias. Criar um critério mais restritivo em nível municipal pode ser questionável juridicamente. Possível violação dos princípios da administração pública, artigo 37 da Constituição Federal. O artigo 37 da Constituição Federal estabelece que a administração pública deve seguir os princípios da legalidade. A lei não pode criar requisitos além dos previstos nos artigos federal aplicável. Impessoalidade. Restrições como a exigência de filiação partidária podem gerar favorecimento político. Moralidade. Deve haver critérios claros e objetivos para evitar subjetividades na concessão de repasse. O inciso 5º do artigo 3º exige a apresentação de certidão de filiação partidária emitida pelo Tribunal Superior Eleitoral para que uma entidade sem fins lucrativos possa receber repasse do município. Violação ao princípio da isonomia, artigo 5º da Constituição Federal de 88, o critério da filiação partidária para os membros da diretoria pode criar uma restrição indevida ao acesso de entidades ao financiamento público. As entidades que possuam membros filiados a partidos políticos poderiam ser impedidas de receber repasse, o que pode configurar discriminação não razoável. O inciso 6º do artigo 3º exige que as entidades apresentem os seguintes certidões negativas para comprovação da comprovação da idoneidade dos membros da diretoria e ou conselho de administração. Certidão negativa penal, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, certidão negativa do Tribunal Regional Federal de Terceira Região, certidão negativa penal do Tribunal Superior Eleitoral, certidão negativa da inscrição dos órgãos de defesa do consumidor. A Constituição Federal estabelece que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.
O critério da lei municipal impede repasses a entidades cujos dirigentes tenham processos penais em andamento, mesmo sem condenação definitiva. Isso pode ser considerado uma sanção administrativa antecipada, violando o direito fundamental à presunção de inocência. Possível restrição indevida à atuação de entidades sem fins lucrativos. A exigência de certidão negativa nos órgãos de defesa do consumidor pode ser questionada. Nem todas as entidades sem fins lucrativos realizam atividades comerciais sujeitas à fiscalização por órgão de defesa do consumidor, tornando essa exigência potencialmente desproporcional e discriminatória. A Lei Federal número 13.019/2014, que regulamenta as parcerias entre o poder público e organizações da sociedade civil, não prevê essa exigência. Se a lei municipal não garantir critérios objetivos e impessoais para repasse, pode ser considerada inconstitucional. Da possível inconstitucionalidade das leis municipais número 2.273/2021 e 2.385/2022. A Câmara Municipal de Manduri promulgou a Lei 2.273/2021 e 2.385/2022, que estabelece normas de repasse para entidades sem fins lucrativos. No entanto, referidas normas impedem restrições indevidas e inconstitucionais às entidades que pleiteiam repasses públicos, contrariando princípios inconstitucionais da lei federal. Vício de competência. As leis municipais disciplinam matérias já regulamentadas pela Lei Federal 13.019/2014, marco regulatório das organizações civis, contrariando o princípio da hierarquia das normas e o artigo 30 da Constituição Federal. Se a lei municipal criar exigências que contrariam e dificultam a aplicação dessas normas federais, poderá ser considerada inconstitucional por vício de competência. Violação ao princípio da isonomia e razoabilidade. A exigência de funcionamento por menos de 2 anos, artigo 2º, parágrafo 3º, impede entidades recém-criadas de receberem recursos, mesmo que prestem serviços essenciais. A Lei 13.019/2014 não impõe esse requisito, o que pode gerar conflito normativo. Restrições indevidas à participação política. A exigência de certidão negativa de filiação partidária das dirigentes, artigo 3º, parágrafo 5º, afronta os direitos políticos dos cidadãos e o princípio da liberdade associativa, violando o artigo 5º e 14 da Constituição Federal. Se a entidade for apartidária e atuar no interesse público, a filiação política de seus membros não deveria ser um critério para o repasse. É isso, senhor presidente. Bom, eu não vou nem discutir esse projeto. Como consta na justificativa, né, decorre da constatação de sua possível inconstitucionalidade. Tanto é que o prefeito entrou, então eu vou pagar para ver, porque eu acho que não é inconstitucional essa lei. Que ela segue a lei federal. O que acrescentou foi 2 parágrafos. Eu acho que isso é dentro da regularidade. Então, a minha visão é essa. Como o prefeito entrou, eu vou esperar a decisão judicial para crer que é inconstitucional. Como aqui na justificativa fala, né, decorre da constatação de uma possível inconstitucionalidade. Então, o próprio projeto já fala que não é inconstitucional. Que bom que o prefeito adentrou com a ADI, né? Pelo menos a gente já zera isso daí, segue em frente, bola para frente. Tem muita coisa importante para a gente resolver e não vamos ficar empacado nesse projeto aí. A seguir, passaremos a votação. De acordo com o regimento interno, será simples. O vereador que for a favor permanece sentado e quem for contrário que se levante.
Projeto de lei número 25/2025 foi aprovado por 5 votos a 4. Peço ao segundo secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões ao projeto de lei número 27. Expõe sobre a abertura do decreto nacional especial orçamento 2025. Parecer 18º da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O presente parecer tem por objetivo o projeto de lei número 0027 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que objetiva abrir crédito adicional especial ao orçamento de 2025 no valor de R$ 104.954,29. A proposição foi encaminhada à Comissão de Legislação para análise de seus aspectos constitucionais, legais, regimentais, gramaticais e lógicos, nos termos dispostos pelo artigo 50, parágrafo do regime interno desta Casa. Assim, no que diz respeito aos aspectos que cumpre esta comissão analisar, manifestamos-nos favoravelmente à tramitação do projeto de lei número 27 de 2025. Lembrando que, por se tratar de matéria orçamentária, a autorização para abertura de crédito adicional especial dependerá para aprovação de voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara, sendo que o voto deverá ser nominal. Quanto ao mérito, o plenário decidirá. É o nosso parecer. Sala das Comissões, 11 de março de 2025, Edivaldo Pellegrini, relator. Concordam os demais membros, Edilson Galdino Pereira, Emílio da Silva Blasio. Está em discussão o projeto de lei. A seguir, passando na votação, de acordo com o regimento interno, será nominal. O vereador que for a favor do projeto poderá sim, o vereador que for contra poderá não. Peço ao vereador Edivaldo Pellegrini que faça sorteio. Vereador Edivaldo. Sim. Rafael Pereira da Silva. Sim. Vereadora Marcelina Pereira de Moraes. Sim. Vereador Cícero Aparecido de Barros. Sim. Vereador Edilson Galdino Pereira. Sim. Vereador Emílio da Silva Blasio. Sim. Vereador Leandro Francisco Sampaio. Sim. Vereador Tiago Aparecido Barreiros. Sim. Vereador Juliano Gabriel Venturelli. Sim. Projeto de lei número 27 de 2025 foi aprovado por unanimidade. Só corrigindo, como o vereador chamou a atenção, que eu acabei falando aprovado, o projeto de lei 25 de 2025 foi reprovado por 5 a 4.
Eu não estou bem, Ele está com problema de dor de cabeça. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões ao projeto de lei número 28, que altera a lei municipal 2131, que institui o Vale Alimentação aos empregados públicos da Câmara Municipal. Os dois, né? Os dois. Parecer 19 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei número 028/2025, de autoria da mesa diretora, o qual altera a lei municipal número 2131 de 2019, a qual institui o Vale Alimentação aos empregados públicos da Câmara Municipal. A proposta em questão foi lida na terceira sessão ordinária de 2025, realizada em 10 de março de 2025. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição foi encaminhada à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para análise de seus aspectos constitucional, legal e jurídico. Na condição de relator, juntamente com os demais, verificamos que a proposta pretende estabelecer novo valor ao Vale Alimentação dos empregados públicos da Câmara Municipal. Assim sendo, não havendo óbices, manifestamo-nos favoravelmente à tramitação do projeto de lei número 0028/2025. Lembrando que o projeto, para ser aprovado, dependerá de voto favorável da maioria simples dos membros da Câmara. É o nosso parecer. Sala das Comissões, em 11 de março de 2025. Edivaldo Pellegrini, relator. Concordam os demais membros, Edilson Galdino Pereira e Emílio da Silva Blasio. Parecer 16 da Comissão de Finanças e Orçamentos. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei número 028/2025, de autoria da mesa diretora, o qual altera a lei municipal número 2131 de 2019, a qual institui o Vale Alimentação aos empregados públicos da Câmara Municipal. A proposta em questão foi lida na terceira sessão ordinária de 2025, realizada em 10 de março de 2025. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição foi encaminhada para a Comissão de Finanças e Orçamentos, onde analisados os aspectos previstos no artigo 51 do Regimento Interno. Na condição de relator, juntamente com os demais, verificamos que a proposta pretende estabelecer novo valor ao Vale Alimentação dos empregados públicos da Câmara Municipal. Assim sendo, não havendo óbices, manifestamo-nos favoravelmente à tramitação do projeto de lei número 0028/2025. Lembrando que o projeto, para ser aprovado, dependerá de voto favorável da maioria simples dos membros da Câmara. É o nosso parecer. Sala das Comissões, em 11 de março de 2025. Juliano Gabriel Venturelli, relator. Concordam os demais membros, Cícero Aparecido de Barros e Leandro Francisco Sampaio. Está em discussão o projeto de lei. A seguir, passaremos à votação, de acordo com o regimento interno. Será simples, o vereador que for
Seguimos na votação. De acordo com o regimento interno, será simples. O vereador que for a favor permaneça sentado e quem for contrário que se levante. O projeto de lei número 28 de 2025 foi aprovado por unanimidade. Peço ao segundo secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões ao projeto de lei número 29, que dispõe sobre a abertura e decreto nacional suplementar ao orçamento 2025. Parecer 20º da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O presente parecer tem por objetivo o projeto de lei número 29 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que objetiva abrir crédito adicional suplementar ao orçamento de 2025 no valor de R$ 232.596,68. A proposição foi encaminhada à Comissão de Legislação para análise de seus aspectos constitucionais, legais, regimentais, gramaticais e lógicos, nos termos dispostos pelo artigo 50 e parágrafo do regime interno desta Casa. Assim, no que diz respeito aos aspectos que cumpre esta comissão analisar, manifestamo-nos favoravelmente à tramitação do projeto de lei número 29 de 2025. Lembrando que, por se tratar de matéria orçamentária, a autorização para abertura de crédito adicional suplementar dependerá para aprovação de voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara, sendo que o voto deverá ser nominal. Quanto ao mérito, o plenário decidirá. É nosso parecer. Sala das Comissões, 11 de março de 2025, Edivaldo Pellegrini, relator. Concordam os demais membros, Edilson Galdino Pereira e Emílio da Silva Blasio. Parecer 17º da Comissão de Finanças e Orçamentos. O presente parecer tem por objetivo o projeto de lei número 29 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que objetiva abrir crédito adicional suplementar ao orçamento de 2025 no valor de R$ 232.596,68, na seguinte conformidade: R$ 25.000, manutenção do ensino fundamental, equipamentos e materiais permanentes; R$ 59.569,44, manutenção do governo e gestão pública, serviços de tecnologia da informática, PJ; R$ 30.000, manutenção do governo e gestão pública, equipamentos e material permanente; R$ 10.000, manutenção da cultura, equipamentos e material permanente; R$ 35.000, manutenção do ensino fundamental, equipamentos e material permanente; R$ 44.506,35, manutenção do ensino fundamental, serviço de tecnologia da informação, PJ; R$ 28.520,89, manutenção da atenção básica, serviço de tecnologia da informação, PJ. Para a cobertura dos créditos adicionais suplementares serão utilizados dos seguintes recursos: anulação, R$ 25.000, manutenção do ensino fundamental, material de consumo, R$ 59.569,44, manutenção do governo e gestão pública, outro serviço de terceiro, pessoa jurídica; R$ 30.000, manutenção do governo e gestão pública, outro serviço de terceiro, pessoa jurídica; R$ 10.000, manutenção da cultura, outro serviço de terceiros, pessoa jurídica; R$ 35.000, manutenção do departamento de assistente social, outro serviço de terceiros, pessoa jurídica; R$ 44.506,35, manutenção do ensino fundamental, serviço de tecnologia da informação, PJ; R$ 28.520,89, manutenção da atenção básica, outro serviço de terceiros, pessoa jurídica.
A proposta em questão foi lida na terceira sessão ordinária de 2025, realizada em 10 de março de 2025. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição foi encaminhada para a Comissão de Finanças e Orçamentos, onde foram analisados os aspectos previstos no artigo 51 do regime interno. Assim, no que se diz respeito aos aspectos que cumpre esta comissão analisar, manifestamos-nos favoravelmente à tramitação do projeto de lei número 29 de 2025. Lembrando que, por se tratar de matéria orçamentária, a autorização para abertura de crédito adicional suplementar dependerá para aprovação de voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara, sendo que o voto deverá ser nominal. Quanto ao mérito, o plenário decidirá. É o nosso parecer. Sala das Comissões, 11 de março de 2025, Juliano Gabriel Venturelli, relator. Concordam os demais membros, Cícero Aparecido de Barros e Leandro Francisco Sampaio. Está em discussão o projeto de lei. Seguir, passaremos a votação, de acordo com o regimento interno, será nominal. O vereador que for a favor do projeto poderá sim, o vereador que for contra poderá não. Peço ao vereador Emílio da Silva Blas que faça o sorteio. Rafael Pereira da Silva. Sim. Tiago Aparecido Barreiros. Sim. Marcelina Pereira de Moraes. Sim. Emílio da Silva Blasio, sim. Edilson Galdino Pereira. Sim. Cícero Aparecido de Barros. Sim. Divaldo Pellegrini. Sim. Juliano Gabriel Venturelli. Sim. Leandro Francisco Sampaio. Sim. O projeto de lei número 29 de 2025 foi aprovado por unanimidade. Consulta plenária, se todos concordam com a leitura de 2 projetos de leis complementares que foram protocolados às 17 horas de sexta-feira nessa Casa de Leis. São os projetos em substituição aos que foram retirados sobre os cargos da Prefeitura. De acordo. De acordo, presidente. De acordo. De acordo. De acordo. De acordo. De acordo. De acordo. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei complementar número 5 do Executivo. Dispõe sobre a criação de cargo e extinção de vagas junto ao quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Manduri, alterando o anexo 1 da Lei Complementar 1723/2013 e alterações posteriores e de outras providências. Manduri, 21 de março de 2025. Ofício número 169/2025. Senhor Presidente, vimos a elevada presença de Vossa Excelência e nobres edis para solicitar-lhes as providências necessárias no sentido de fazer realizar uma sessão extraordinária em caráter de urgência, conforme dispõe o regimento interno desta egrégia Casa de Leis, para apreciação do incluso projeto de lei complementar número 05/2025, que tem a seguinte ementa:
dispõe sobre a criação de cargos e extinção de vagas junto ao quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Manduri e dá outras providências, que horas fazemos por apresentar, juntamente com os seus anexos, que deste fica fazendo parte integrante. A urgência se justifica pela necessidade da realização de concurso público para o preenchimento das referidas vagas. O projeto de lei em questão tem por objetivo principal a criação de um cargo de técnico de segurança do trabalho, que é o profissional responsável pela prevenção de acidentes e as doenças ocupacionais, por promover a qualidade de vida no ambiente de trabalho e zelar pela segurança física dos colaboradores da Prefeitura. De um cargo de desenhista projetista para a realização de atividades de elaboração de projetos técnicos, desenhos e especificações para obras públicas junto ao setor de engenharia. De 4 cargos de técnico de enfermagem para a execução de ações de enfermagem, exceto as privativas do enfermeiro, junto ao Departamento de Saúde. De um cargo de técnico de informática, que é o profissional responsável pelos equipamentos e redes de computadores, fornecendo suporte na área de tecnologia da informação, junto aos demais departamentos da Prefeitura, e de 5 cargos de merendeira, para a preparação de refeições, merendas e lanches nas unidades de ensino, a serem oferecidos aos alunos, seguindo o cardápio e normas de higiene, junto ao Departamento de Educação. Ante ao que foi exposto no projeto de lei complementar em questão, certamente as vossas excelências e os nobres vereadores darão atenção necessária à sua aprovação, por ser medida da mais lídima e cristalina justiça. Atenciosamente, Paulo Roberto Martins, Prefeito. Projeto de Lei Complementar número 05/2025. Dispõe sobre criação de cargos e extinção de vagas junto ao quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Manduri, alterando do anexo 1 da Lei Complementar número 1723/2013 e alterações posteriores e da outras providências. Paulo Roberto Martins, prefeito do município de Manduri, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais. Faz saber que a Câmara Municipal de Manduri aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam criados os cargos de desenhista projetista, merendeira, técnico de enfermagem, técnico de informática e técnico de segurança do trabalho, de provimento em caráter efetivo, junto ao quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Manduri, Estado de São Paulo, nas respectivas quantidades, referência de vencimentos e descrição em anexo, fazendo parte integrante da presente lei e alterando os anexos 1 da Lei 1723/2013 e alterações posteriores. Artigo 2º. Ficam extintas as vagas dos cargos de provimento em caráter efetivo junto ao quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Manduri, Estado de São Paulo, nas respectivas quantidades e referência de vencimentos constantes no anexo 3, que fica fazendo parte integrante da presente lei. Artigo 3º.
Os cargos criados por esta lei reger-se-ão pelo regime jurídico aplicado aos demais servidores públicos do quadro de efetivos do município de Manduri, com carga horária de 40 horas semanais e atribuições dos cargos descritas no anexo 2. Artigo 4º. O demonstrativo de impacto orçamentário e financeiro, de que trata o artigo 16 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, segue na forma do anexo 4, que fica fazendo parte integrante da presente lei. Artigo 5º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias já consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Manduri, em 21 de março de 2025. Paulo Roberto Martins, prefeito. Os apensos e demais documentos estarão disponíveis para consulta no site oficial e na Secretaria da Câmara Municipal de Manduri. Peço ao segundo secretário que faça a leitura do projeto de lei complementar número 6 do Executivo. Dispõe sobre a alteração do número de vagas de cargo de provimento efetivo junto ao quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Manduri e Departamento e outras providências. Memorando Secretaria 24 de 2025. Senhor Presidente, informo que foi protocolado o expediente número 332 de 2025, recebido do Executivo Ofício número 170 de 2025. Senhor Presidente, vimos a elevada presença de Vossa Excelência e nobres edes para solicitar-lhe as providências necessárias no sentido de realizar uma sessão extraordinária em caráter de urgência, conforme dispõe o regimento interno desta Casa de Leis, para apreciação do incluso projeto de lei complementar número 6 de 2025, que tem a seguinte ementa: dispõe sobre a alteração do número de vagas de cargos de provimento efetivo junto ao quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Manduri e de outras providências, que ora fazemos por apresentar juntamente com seus anexos, que deste fica fazendo parte integrante. A urgência se justifica pela necessidade de realização de concurso público para o preenchimento de referidas vagas. O projeto de lei em questão tem por objetivo principal a necessidade da alteração do número de vagas para diversos cargos do quadro de pessoal da Prefeitura, conforme dispõe no anexo 1º que acompanha a presente. Ante ao que foi exposto ao projeto de lei complementar em questão, certamente os Vossas Excelências e os nobres vereadores darão a atenção necessária à sua aprovação por ser medida de mais lídima e cristalina justiça. Atenciosamente, Paulo Roberto Martins, prefeito. Projeto de Lei Complementar número 6 de 2025. Dispõe sobre a alteração do número de vagas de cargos de provimento efetivo junto ao quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Manduri e de outras providências. Paulo Roberto Martins, prefeito do município de Manduri, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais. Faz saber que a Câmara Municipal de Manduri aprovou e sancionou e promulgado a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam alterados o número de vagas de cargos de provimento em caráter efetivo junto ao quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Manduri, Estado de São Paulo, alterando as respectivas leis de criação dos cargos nas quantidades e referências de vencimentos constantes no anexo 1º, que fica fazendo parte integrante da presente lei.
Artigo 2º. Aplica-se aos cargos por força do disposto no artigo 1º desta lei toda a legislação vigente no território do município e das demais vigentes no território nacional. Artigo 3º. O demonstrativo de impacto orçamentário e financeiro de que se trata o artigo 16º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, segue na forma do anexo 2º, que fica fazendo parte integrante da presente lei. Artigo 4º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias já consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Manduri, 21 de março de 2025, Paulo Roberto Martins, prefeito. Os projetos lidos estão disponíveis para consulta na Secretaria e no site oficial da Câmara. Desde já são encaminhadas as respectivas comissões para a emissão dos pareceres dentro do prazo regimental. Nada mais havendo a ser tratado, agradeço a presença de todos. Em nome de Deus, declaro encerrada essa sessão extraordinária.